A Arena Cultural Abelardo Barbosa, eternizada como Arena do Chacrinha na zona oeste do Rio, foi atravessada no dia 24 de janeiro por palavras, corpos, cantos e saberes que se encontraram na primeira edição da FLET, Feira Literária em Cruz e Travessia. E não foi apenas um evento literário. A FLET se afirmou como um território simbólico, onde fé, existência e axé se entrelaçam, reafirmando a literatura como tecnologia ancestral de resistência, memória e futuro. Idealizada por Mãe Manu da Oxum, sacerdotisa do templo Tissara Paixão Cigana e diretora do Instituto Axé Mulher, a feira nasceu com um propósito claro: dar visibilidade à produção literária em seus múltiplos formatos, livros físicos, e-books, apostilas e publicações, reunindo coletivos culturais, terreiros, editoras, selos editoriais e uma ampla rede de parceiros institucionais e comunitários. A FLET se propôs desde sua concepção a ser um espaço de travessia entre a oralidade e a escrita, entre o sagrado e o político, entre a tradição e as novas linguagens. Uma feira que ela está nascendo no dia de hoje, 24 de janeiro, como o Orixá escolheu, como tinha que ser. A gente fala que não existe coincidência, existe as ciências ancestrais que conversam e alinham como tem que ser. Justamente hoje, nós também vivemos o Dia Mundial da Cultura Africana e Afrodescendente. E a gente deixa aqui, plasmado no universo, que já que está nascendo uma feira literária em cruz e travessia. Em cruza, porque são nas encruzilhadas que as nossas vidas muitas vezes são resolvidas e decididas, e as encruzilhadas são marcos da história de busca por uma libertação do nosso povo, quando nas encruzes colocavam um alimento para que fosse demarcado qual era o lugar para que pudessem chegar até um quilombo e se alimentar. E travessia, porque nós temos sempre a certeza que ainda estamos vivendo essa grande travessia que foi a que os nossos ancestrais que foram escravizados e trazidos dessa forma tão brutal, desse sequestro. Então essa travessia, ela fala muito sobre tudo aquilo que a gente ainda atravessa na sociedade. Essa dificuldade de a gente ocupar os espaços com o apoio que nós merecemos e precisamos. Com uma programação intensa e diversa, o evento contou com lançamentos literários, mesas de diálogo e sessões de autógrafos com autores, além de expositores vindos de coletivos, terreiros, editoras e iniciativas parceiras. Entre os destaques, Mãe Manu da Oxum lançou a obra Programa de Enriquecimento Cultural e Social em Cidadania, consolidando em forma de escrita uma experiência coletiva de formação e transformação social. Eu estou falando de 1.500 casas de santo. Isso aqui é um mapeamento, isso aqui é laboratório, isso aqui é história, isso aqui é construção. Esse livro nasce depois que a política pública comunitária foi criada, lançada e aplicada em todo o estado do Rio de Janeiro com eficácia. A gente conseguiu juntar 1.500 casas de santo e hoje esse livro é um resumo de tudo isso que a gente construiu. A valorização da produção cultural da Zona Oeste também foi um eixo central da feira. A Iacatiúça de Iemanjá e a Quequerê do terreiro Obalabi ressaltou a importância da região como um celeiro de grandes artistas, frequentemente invisibilizados pelos circuitos culturais hegemônicos, reafirmando a necessidade de criar espaços onde essas vozes possam ecoar com legitimidade e reconhecimento. A Zona Oeste é um local de muita potência cultural, principalmente feita pelas mãos das comunidades tradicionais, pelas mãos dos povos de axé, e toda a pluralidade que traz esse território.
mas ainda temos muita resistência local mesmo, né? Com o fazimento, e a gente sabe que isso tem nome, que isso tem forma, mas a gente tem feito essa perspectiva de atravessar mesmo, uma travessia. Eu acho que a Feira Literária Cruz Travessia traz um nome muito importante para o que a gente está fazendo dentro desse território. Era um sonho dantesco, tão vadio, que das dezenas a alegria. A programação cultural teve início com a apresentação potente do terreiro Obá-Labi, que abriu os trabalhos com a performance Exu, a Nossa História. A encenação traçou um fio entre a historiografia do navio negreiro e a realidade contemporânea dos povos de terreiro, convocando Exu como senhor das encruzilhadas, da comunicação e da memória, capaz de narrar uma história que foi sistematicamente silenciada. Eu estou atrapalhando alguma coisa? A mensagem é curta. Eu não vou demorar muito. Eu não tenho muito tempo. Para quem ainda não entendeu, eu sou Exu. E ao longo da história, minha existência parece estar atrapalhando algumas coisas. A igreja me persegue, o Estado atenta contra mim. A polícia, por exemplo, foi criada principalmente para caçar Exu. Caçar quem gira o mundo, quem faz o corte, quem fazia vadiagem, como era chamado no passado. Pessoas negras, pobres, boêmias, sambistas, capoeiristas, prostitutas. Pessoas sem trabalho, mas quem será que colocava a gente nessa situação? Na sequência, Mãe Manu conduziu uma roda de conversa com lideranças culturais, políticas e espirituais, criando um espaço de escuta e reflexão sobre a escrita e o papel da literatura. Pai Márcio de Jagum abriu os diálogos com uma reflexão contundente ao questionar a visão ocidental que hierarquiza o conhecimento escrito em detrimento da oralidade. Para ele, a ideia de que saberes não escritos estariam fadados ao esquecimento revela uma lógica colonial que ignora a força da palavra falada, do corpo que transmite e da memória coletiva, como formas legítimas e completas de produção de conhecimento. Quando a gente pensa oralidade, imediatamente a gente pensa algo que falta. Faltou escrever, faltou registrar. Que pena que esses saberes vão se perder. Só que, a partir de outras perspectivas, de outros olhares, a oralidade ela não é a falta de, a ausência da escrita. Ela é uma opção. Eu diria mais, ela é uma percepção de mundo. Os demais participantes aprofundaram o debate, ampliando as reflexões sobre pertencimento, escrita e literatura. O Pai Márcio de Jagum que fala com muita propriedade sobre oralidade, né? E aí eu acho que a oralidade para o povo banto e para o povo Nagô, o povo Yorubá, ele tem conotações diferentes. E eu acho que os livros da Mãe Manu, acho que o livro Umbanda de Luanda, Pedra do Sal e outros livros mais recentes que vêm dessa proposta de colocar no livro, na literatura, narrativas que foram apagadas e invisibilizadas, passa por esse local da construção da literatura de terreiro. Por muitos séculos, nos condicionaram a um povo apenas de oralidade, né? Não em contraponto ao que o Pai Márcio trouxe para a gente, mas nos colocaram nesse lugar de um povo de oralidade. Quando esqueceram que quem ensinou a humanidade a escrever e a ler fomos nós, né? Como assim somos um povo único e exclusivamente de oralidade? A verdade é que por séculos nos negaram hospital, nos negaram escola, nos negaram universidade, e agora a gente está comemorando 20 anos da Lei de Cotas, que coloriu e democratizou a Universidade Pública Brasileira. Então a gente está falando que a gente está no processo de democratização da educação, da escrita dos registros, da disputa de narrativas no Brasil, apenas 20 anos, depois de 5 séculos de violência. A minha história é a única que eu não consigo colocar em um livro.
Então eu fui em busca, eu saí em busca das minhas raízes, eu saí em busca da minha cultura, porque muito pouco soube. Isso me leva ao quê? A escrita. Eu passei a documentar tudo que eu fui descobrindo. Eu tenho 14 livros escritos, olha como é que é a resistência, né, da pessoa. Vender livro é complicado demais, a gente que trabalha na universidade sabe disso. Ainda mais, e a gente encontra, e eu acho que esse é o mote da nossa conversa, a resistência fora dessa visão errada de que macumbeiro não estuda, macumbeiro não foi para a escola, macumbeiro nem é alfabetizado. Para quem? E aí dentro dos próprios terreiros, eu tenho 14 livros escritos, dentro do meu terreiro, se eu perguntar para todo o corpo mediúnico, quem já leu, serão poucos, né? E nós vivemos uma sociedade de imediatismo. Eu sou professora da SME, né? Eu sou de Jacarepaguá, eu dei aula lá durante muito tempo. E no estado também, eu dou aula também à noite ali no Anil, numa região onde pega estudantes, que é ali do Rio das Pedras, Anil e Gardenia Azul, ali no canal da Anil, que é onde eu moro. E eu comecei a perceber que tinha muitos estudantes nordestinos. Lá é uma área permeada por nordestinos de vários lugares, de vários estados diferentes do Nordeste. E as famílias têm um ponto comum, que eles vêm para ali atrás de condições de vida melhores. Só que eu percebi que os estudantes nordestinos, eles eram silenciados. Eles ficavam o tempo inteiro em silêncio. E eu sempre encarei a sala de aula como um laboratório vivo. A minha paixão por língua é para poder falar. Eu tenho muita experiência, são 28 anos de sala de aula. Hoje eu peguei o meu anel de formatura, né? Eu estava ali sentada, eu falei, são 28 anos formada, no segundo período da UERJ eu comecei a dar aula. Então são 28 anos em sala de aula. E eu falei, não, eu vou de anel no dedo aos pés de Xangô, porque tá aqui, ó, a capa do meu livro. Eu posso colocar aqui na frente? Pode? Como eu só enxergo tudo de pertinho, eu tenho sempre a impressão de que a gente precisa se aproximar, e essa ideia de estar na roda também é a ideia da gente estar sempre próximo, né? E eu nunca me conformei com o estudante conformado, silenciado, em silêncio, quieto em sala de aula. Como que a gente vai estudar língua? Pode ser ali assim na lateralzinha mesmo, pode deixar aqui, não vai destampar. E como que a gente vai ensinar língua com estudantes em sala de aula em silêncio? Eu nunca quis aluno na minha sala em silêncio. Eu sempre fui uma professora diferente, e assim, é um orgulho muito grande. Eu falo que duas coisas que eu sempre soube fazer foi dar aula e ter filhos, né? Porque minhas duas filhas são um orgulho para mim. E eu tive a felicidade também de ter sido ministro do presidente Lula durante um bom tempo, onde a gente aprovou cotas na universidade, defendeu cotas no STF. Então isso foi um período assim muito rico do nosso país. Nosso país começou a se reconhecer negro, mas a entender que nós somos um país de desiguais. E o Estado não pode tratar os desiguais enquanto iguais, porque senão vai se manter ad infinitum a nossa desigualdade, né? Então, foi um período também onde veio à luz, né, as agressões que as religiões de matriz africana sofriam no Brasil. Até porque isso já acontecia, né? Ao longo do Brasil República, acontecia cotidianamente. Tem lá aquele antigo prédio do DOPS que tem imagens, né, de entidades africanas que eram recolhidas. O delegado ia, recolhia a imagem e, se vacilasse, levava o líder religioso também para a cadeia, porque era proibido, né? O Brasil evoluiu, né? E a última Constituição
ela reconhece as desigualdades, e não só reconhece, mas recomenda ao Estado dar mais para quem tem menos. E ela também fala que o Estado deve zelar pelo respeito às pessoas, independente do sexo, da cor, da opção sexual, da cor, da opção religiosa, né? Então, e que ele tem que promover, né, políticas voltadas aos mais vulneráveis. Então, isso deu base a que nós produzíssemos leis como o Estatuto da Igualdade Racial, que fala da questão das religiões de matriz africana como algo nosso e que cabe ao Estado não só reconhecer, mas de promovê-las. E aí, a gente pensa assim, 1988, tivemos a Constituição, foi pedido na época, até se não me engano pela própria Benedita, de que fosse colocada, né, no Plano Nacional de Educação o ensino sobre a contribuição do negro, mas não foi colocado, e aí até 2003 entra a 10.639. A gente tem quase 21 anos depois desse caso. Isso me faz pensar que a gente avançou, mas ainda falta muita coisa. Ainda falta muito. O poder público precisa cada vez mais se munir de instrumentos para que a gente consiga proteger as pessoas de matriz africana, e não só as pessoas de matriz africana, o negro, como a nossa colega aqui, Oyassi, que até o momento da sua vida não professava a nossa fé, mas uma pessoa negra que tem a sua ancestralidade e que vai passar pelas mesmas coisas, sendo ou não de axé. E aí a gente precisa ter nas escolas, principalmente nos primeiros anos, esse ensinamento, para que isso venha de berço, isso venha ali a criança entendendo como funciona, e não só na aula de história, não só na aula de geografia, não só na aula de filosofia, mas na aula de matemática, entender quem são os matemáticos negros, quais foram as contribuições desses negros para que hoje a gente tivesse a engenharia da forma que fosse, quem são os engenheiros que a gente teve no Brasil que são negros. E aí essas pessoas, essas crianças vão entendendo isso como uma forma de aumentar a própria autoestima. E aí, como o Daniel falou, as crianças de hoje em dia já têm uma visão de autoestima muito diferente do que foi a minha, por conta disso. Porque as crianças já têm muito mais acesso a quem foi Rebouças, a quem foi todos os nossos abolicionistas, e de que forma eles contribuíram para que a gente conseguisse chegar onde a gente está hoje. Eu gosto muito de música, e tem a turma lá do Clube da Esquina, que eu gosto de citar também um trecho de uma canção chamada O Sal da Terra, do Beto Guedes, que diz o seguinte: vamos precisar de todo mundo. 1 mais 1 é sempre mais que 2. Para melhor juntar as nossas forças, é só repartir melhor o pão. Recriar o paraíso agora, para merecer quem vem depois. Após o momento de diálogo, o grupo Lumiar Axé Mulher Teatro apresentou o espetáculo Aos Inimigos Não Se Espanta, uma dança teatral inspirada em Uitã de Oxum. A performance traduziu em movimento a sabedoria ancestral da orixá, a força que não precisa gritar, a delicadeza que não se curva e a fé que segue adiante sem se abalar. Não precisei levantar a espada, pensar da fúria, manter e preparar a melhor comida aos inimigos, e todos comeram. Mas antes, coloquei uma poção e matei a todos, sem levantar a mão. Aos inimigos não se espanta, mas sim os agrada, e com a sua própria raiva caem sozinhos. Nuvem de poeira d'água que sai da cascata da deusa Oxum.
A feira também abriu espaço para o futuro, ao receber o programa de formação do Favela IA, que apresentou ao público ferramentas de inteligência artificial aplicadas a diferentes segmentos de negócios, reafirmando que tecnologia e ancestralidade não são opostas, mas podem caminhar juntas quando colocadas a serviço da emancipação social. Oi pessoal, eu sou a Tainá, do Favela IA, e para a gente é muito importante trazer, né, o Favela IA, o nosso programa de formação, aqui para a Feira Literária e também lá para dentro do Axé Mulher, porque a gente está falando de uma ferramenta, na verdade, né? A IA virou ferramenta de trabalho, ferramenta para quem empreende. Então é muito importante que o nosso povo, nosso pessoal da periferia, nosso pessoal suburbano, o povo de Axé, conheça essas ferramentas também e saiba como usar. E esse é o nosso propósito, é trazer esse curso de forma gratuita para que as pessoas aprendam a usar, que não é nenhum bicho de sete cabeças, e possam usar para os seus negócios, para a sua carreira, e possam competir de igual para igual com quem está lá na elite, está na Zona Sul, está no centro, no mercado de trabalho e no mercado com seus negócios também, com seus empreendimentos. Sou da etnia cigana, né? Sou do Grupo Calon e sou um escritor autodidata e vejo uma grande importância em estar participando dessa feira literária, porque a consideração que se tem sobre a etnia cigana, ela é injusta. Existem médicos, existem cirurgiões, existem ciganos que estudam, existem ciganos que se interessam pela cultura, e não que os outros não se interessem, porém não encontram oportunidade e espaço de expressão na sociedade. Embora que seja um povo que tem uma vasta cultura para passar, para que as pessoas conheçam os não ciganos, eles praticamente desconhecem a nossa cultura. A nossa cultura é muito vasta. Olá, estamos aqui na Feira Literária Travessia Encruzilhadas, organizado pela Mãe Manu do Oxum, aqui no extremo, Zona Oeste, mas que na verdade não tem extremo de nada, porque o Rio de Janeiro começa por aqui. É muito importante que a gente ocupe espaços aqui como a Arena Chacrinha, a Arena Aberlado Barbosa, produzido pelo Instituto Axé Mulher, porque esses são espaços onde a gente coloca as nossas narrativas que foram invisibilizadas, apagadas por durante séculos, e que a nossa geração tem a grande tarefa de colocar nas páginas da literatura escritas e publicadas hoje por aqui para frente. Então, queria agradecer a Mãe Manu pelo espaço, pela oportunidade e por ser esse farol que sempre está iluminando aqueles que são invisibilizados e apagados pela história. Bom, esse evento aqui nos dá a oportunidade de conhecer um pouco da diversidade religiosa de matriz africana daqui da região da Zona Oeste, Guaratiba. E é uma oportunidade para nós, enquanto poder público, estreitermos laços com as lideranças religiosas aqui dessa região. É óbvio que o nosso papel é ouvi-las, né, e juntos construirmos ações do poder público aqui em Guaratiba de forma a fortalecer e promover, né, a luta das lideranças religiosas de matriz africana aqui nessa região. Foi uma grande oportunidade. No período da tarde, novas reflexões ganharam o centro da programação. O Programa de Enriquecimento Cultural e Social em Cidadania, organizado pelo Instituto Axé Mulher, foi uma das principais pautas das discussões. Representando a Comissão de Advocacia de Axé da OAB Rio, o advogado Dr. Ricardo Nunes abriu os diálogos, destacando a relevância do programa como instrumento de garantia de direitos, fortalecimento comunitário e enfrentamento às desigualdades. Primeiro, que há uma necessidade. Todo povo de axé, todo povo de terreiro, todos os filhos de santo espalhados aí, principalmente pelo Rio, mas também pelo Brasil, são sempre muito carentes de espaço. E como é que a gente conquista esse espaço? Indo lá e lutando por esse espaço.
a gente nunca teve, é uma iniciativa única, porque a gente nunca teve um programa que ensinasse a gente a poder lutar por esse espaço, a realmente exercer a nossa cidadania, a saber que a gente não fica preso dentro dos muros do terreiro. A gente tem que extravasar isso. O povo de Axé também tem muita gente que é literalmente competente, tem muita gente capaz, tem muita gente que tem que ter espaço e mostrar que é liderança. Não só liderança religiosa, mas também liderança política, liderança intelectual, liderança, digamos que, nacional. Os demais participantes da roda reforçaram a importância da iniciativa, compartilhando experiências e impactos concretos gerados ao longo de sua trajetória. O mais importante nisso tudo é que, diante do que Mãe Manu colocou, a doutora Janaína está conosco em praticamente todas as turmas. Eu só tenho a agradecer, na realidade, porque poder trazer para o meu povo, né, nosso povo, o povo de Santo, qualquer tipo de informação que venha a agregar, que venha a somar, para que a gente, como bem colocou também o doutor Ricardo, para que a gente tenha essa consciência, essa informação valorosa para preencher e ocupar espaços. Espaços que são nossos, espaços que não é presente, merecimento, mas espaços que fazem parte da nossa história. Falar de programa de enriquecimento social e cultural é complicado na minha vida, né? Foi um divisor de águas, eu acho que para muita gente. Eu sempre fui uma pessoa que sempre gostei da política, né? Eu acho que tudo que a gente faz é política, a gente precisa entender de política, precisamos sair de trás dos muros. Essa é a base do programa Mogi Baixu, tirar as pessoas de trás dos seus muros, saber o que elas estão fazendo, além do que faz por trás dos muros, e fazemos muita coisa. E o programa de enriquecimento social nos ensina a como agir fora de nossos muros também, que isso é importante, porque os muros que foram dados para nós foi um muro de reclusão, um muro daquele onde a gente tinha que se esconder, da onde a gente não podia sair. Então, falar do projeto de Mãe Manu, qual sou muito agraciada de participar, desde o primeiro instante, eu sempre estive a fala que vamos levar esse curso para Caxias, perturbando Mãe Manu, e fiquei muito honrada e orgulhosa de estar levando também, ajudando a levar esse conhecimento para o nosso povo caxiense. E assim que iniciei a minha casa, a minha missão, porque eu sou Yalaxé desta casa, eu precisava muito de uma direção. E eu fiquei muito assim perdida. Confesso que o povo da nossa religião, eles não se unem no momento de fundar uma casa. Na verdade, um vai confundindo mais o outro, né? Por falta de conhecimento, de saber, e muitas das vezes um quer tomar o espaço do outro. Então, quando eu fui convidada para participar desse curso, ele para mim ele foi tudo. E eu indico para todos os sacerdotes que, na verdade, não adianta você levar os seus 7 anos, sua obrigação, se você não tiver esse curso. Muito difícil levantar uma casa, caminhar, entendeu? Então, assim, eu só tenho a agradecer minha mãe Oxum, a todos vocês. Eu fiz parte da 4ª turma, conheci a Andréia, a mãe de Janaína. Parabéns, Manu. Esse curso, para mim, é uma faculdade. Nada mais para acrescentar do que vocês já falaram, porque, a não ser enfatizar a parte que deveria ser obrigatória, porque tem muitos pais e mães que vivem muito atrás do muro e não quer sair. Não quer sair, não quer como fala? Colaborar, não quer colaborar. Não serve. Falando como uma Ilha-Orixá, que sou dirigente da minha casa, né, filha de minha mãe Oxum, e eu falo, eles não têm capacidade, não querem aceitar, ou talvez, eu não sei por que cargas d'água, mas eu já vou logo para a parte da inveja, porque eu acredito nisso, e eu penso que é dessa forma, porque quem não se solidariza em querer ajudar o outro, que está pensando em crescer,
em fazer todo mundo crescer, porque não é ir sozinho. Né? Como eu falo o tempo todo, minha mãe falou, nós somos água, a gente só vai para onde o orixá manda. Então, por que não ter essa ajuda? Por que não ter essa colaboração? Né? Então, a gente vem, como foi falado aqui, não lembro, acho que foi a Manu que falou da questão política, né? Nossos corpos são políticos, nossa vida é política, então a gente não pode ser hipócrita e também não falar sobre política. Todas as nossas palestras são extremamente importantes, porque elas abordam assuntos que é como foi dito, né? A gente não tem muito aonde procurar, aonde a gente... O que eu posso falar? Porque tem esse estigma do sacerdote, né? A gente não nasce feito para isso, para estar. Eu sempre falo, para nós sermos bons sacerdotes, sacerdotisas, temos que ser bons administradores, porque senão a casa não funciona. Exatamente. Achar que tudo vem da glória eterna, né, das entidades, não vai acontecer. Né, se não entender que a gente precisa ter essa política, que precisa da cantina para sobreviver, que a gente não tem dízimo, que se a gente não fizer evento, a coisa não vai para frente, e se a gente não... Exatamente. Então, e quem traz isso para a gente? Quem pode dar esse reforço para a gente? Com quem que a gente vai tirar essa dúvida? Né? Como podemos fazer isso? Eu trago resultados com relação ao curso, né? Porque é muito bacana você ver que eu tinha uma total inibição de dar abertura da minha casa de axé. Eu tenho 2 provas presentes. A mãe Gabi, ela teve que ir lá fora, mas tem meu filho sentado ali com o meu ogãozinho. Pedro de Xangô, tinha que ser diferente alguma coisa. E eu tive a coragem de abrir na minha casa física, na varanda do meu quintal, a nossa casa de axé, casa de Umbanda, Amor e Fé, Lírio da Rosa, que é um orgulho, e isso graças a você, graças ao incentivo dado por você, pela mãe Janaína, que eu enchi muita paciência dessa mulher, diga-se de passagem, a pessoas que acreditaram na casa. Hoje nós temos 10 filhos de santo comprometidos com a casa, e é um orgulho, uma emoção muito grande para mim, porque a gente fala muito do lado positivo das questões das casas de santo, mas infelizmente a gente também não fala o negativo de quando nós somos exilados e somos às vezes deixados de lado por proposições até financeiras de mãe do Pai Santo. Então, se eu posso dizer com orgulho, é que muito do que eu sei hoje eu devo ao programa de enriquecimento cultural e social. Fazer parte, ter feito parte da 8ª turma, ter sido convidada a ser coautora do livro, e com muito orgulho poder dizer que hoje a gente tem montado, vamos dizer assim, a banca da casa para podermos entrar com o início ao processo da nossa CNPJ, de tanto que eu perturbei meu Janaína. E isso é um orgulho imenso. Sou palestrante do programa, né? Assumindo ali a pauta de letramento racial e educação antirracista. E para mim, assumir essa pauta, minha mãe está aqui que sabe, mãe Manu é minha mãe de santo, para quem não sabe. Foi um desafio muito grande, inicialmente porque eu nem queria. Ela falava comigo, quando ela me convidou, eu falava, mãe, eu vou estar estudando, e aí eu falo com a senhora. Até que um dia de manhã eu acordei, fui dar a bênção no grupo do terreiro, e estava lá, filha, você palestra amanhã, né? Eu, E aí comecei na 4ª turma, e seguimos nessa caminhada. E o segundo desafio é que eu sou uma mulher preta, e assim como todas as pessoas pretas, nós passamos por um silenciamento, e de repente querem que a gente fale. E é isso, né? A gente sabe o que é o racismo,
mas a gente não sabe ser antirracista. A gente não tem a prática de praticar o antirracismo no nosso dia a dia. E tá falando isso para pessoas que muitas das vezes vão ser até mais velhas do que eu, foi uma dificuldade para mim, sim, porque quando a gente toca onde dói, quando a gente fala, olha, você precisa abrir mão do seu privilégio branco, você é uma pessoa de religião de matriz africana, você carrega uma herança ancestral, você tem que honrar isso. A gente não sabe como isso vai ser recebido pelo outro, né? Infelizmente, a gente não está pronto, muitas das vezes, para ouvir isso da boca de outra pessoa. Conforme eu disse lá dentro, eu volto a trazer aqui para vocês a importância desse projeto, para com que esteja aclarando a todos os filhos, para com que todos nós, sacerdotes, sacerdotisas, que estejamos nos unindo cada vez mais, podendo ter base em tudo aquilo que a gente trabalha com a nossa espiritualidade e também base no axé que a gente lida no dia a dia. Mãe Manu tem uma iniciativa única perante a isso e eu me sinto muito honrada em poder trazer as terapias integrativas junto para o povo do terreiro e mostrar o quanto que é necessário para a gente estar equilibrando os nossos chakras, a nossa energia e poder reverberar isso com a nossa assistência, com a gente na nossa lida do dia a dia. A programação seguiu com uma apresentação marcante do grupo Lumiar Axé Mulher Danças, núcleo artístico do Instituto Axé Mulher, coordenado pela professora Luciana Brito. A dança apresentada revelou a história, a memória e a força de Oiá, evocando os ventos da transformação, do movimento e da coragem feminina. Ao final, Luciana Brito deixou uma fala potente sobre mulheres que se tornam referência, não apenas pelo que dizem, mas pelo que constroem coletivamente. Mas pela oportunidade que me foi dada há anos atrás. E a gente tem que ser grato, a gente tem que saber de onde a gente veio. E essa mulher, ela me inspira todos os dias, não a mãe santa, não a gestora pública, mas a mulher. E aí, num ano em que nós mulheres estamos sendo perseguidas, a gente precisa se espelhar em mulheres que vão levantar a nossa bandeira. Um dos momentos mais simbólicos do evento foi a formatura da 12ª turma do Programa de Enriquecimento Cultural e Social em Cidadania. Os participantes receberam os seus certificados em meio a um clima de celebração, alegria e orgulho, marcando o encerramento de um ciclo e o início de novas travessias. Também foram entregues os certificados reconhecidos pelo MEC, reafirmando a seriedade e a legitimidade do trabalho desenvolvido. Estou muito feliz trazendo para vocês essa boa nova, que é a FLET, a Feira Literária em Cruz e Travessia. Uma feira literária para o povo de Santo, aqui no nosso território da extrema Zona Oeste, onde nós tivemos diversos cursos de aprimoramento, tivemos rodas de conversa, tivemos formatura da 12ª turma, entrega de certificados do MEC, do Programa de Enriquecimento, o livro, lançamento do Programa de Enriquecimento, outros livros também foram lançados nessa feira, tivemos muito diálogo, tivemos presentes secretarias do município, secretarias do estado, para dialogarem com o povo de Santo e entenderem as reais necessidades desse território. Apresentações culturais riquíssimas, provando que a Zona Oeste não só promove, como dá conta de qualquer tipo de apresentação cultural. Nós estamos em festa, estamos felizes, muito felizes com esse resultado,
muito felizes com a conclusão dessa feira, com os nossos expositores, com a nossa feira gastronômica e prontos para a próxima edição. Muito obrigada, Axé News, muito obrigada a todos, ao Instituto Axé Mulher, a todos os meus filhos de santo, aos palestrantes, vocês são incríveis, a todos os coautores, a todo mundo daqui da Arena do Chacrinha, a toda a equipe fantástica, ao gestor, por toda essa parceria. Todos os parceiros, terreiros, que também deram as mãos para que a gente concluísse essa primeira feira que foi feita aqui, ó, com as nossas mãos. E a gente espera contar uma história diferente na próxima edição. Venham com a Flat. A primeira edição da Flat foi encerrada da forma mais coerente com a sua essência, com toques para Umbanda e Candomblé em uma grande roda de amor, fé e espiritualidade. Um fechamento que não apenas concluiu a programação, mas selou um compromisso coletivo com a palavra, com o axé e com a continuidade de caminhos que se abrem nas encruzilhadas da cultura, da literatura e da ancestralidade. Refletiu a luz divina, todo o seu esplendor, vem do reino de Oxalá, aonde há paz e amor, luz que refletiu na terra, luz que refletiu no mar, luz que veio para tudo iluminar a Umbanda. A Umbanda é paz e amor, é um mundo cheio de luz, é a força que nos dá vida e a grandeza do som. Avante, filhos de fé, com a nossa areia ao mar, levando ao mundo inteiro a bandeira de Oxalá. Hoje Jedi, ó, olori, shei, ero, aure, mokusure, ajala. Hoje Jedi, ó, olori, shei.